Bom, aqui você fala, poxa vida, mas precisa fazer uma adubação nessa planta, precisa fazer uma adubação nessa planta, precisa fazer uma adubação nessa planta. Olhando visualmente, a única que precisa talvez de um reforço seria essa. Mas vamos trocar umas ideias a respeito. Eu gosto sempre de focar o seguinte, é importante entender o conceito de cada produto, qual é o destino, a função dele, para saber usá-lo, usar da melhor forma possível, da maneira que você aproveite o que melhor tem esse produto a te oferecer. Então, no nosso caso aqui, os 3 produtos aqui, eu vou colocar aqui, vou usar nas 3 situações aqui, né? Que é o nosso fertilizante orgânico, Biocash, né? O nosso fertilizante organomineral plantio e o nosso fertilizante organomineral cobertura. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui por uma planta que está com uma bela aparência, essa begônia, olha, beleza e tal, né? Primeira vista assim, você vai, compra numa loja, né? Ela vem bem bonita. Depois de um tempo, ela começa a amarelar a folha, ela começa a apresentar alguns aspectos de estresse, ela está começando a sentir o estresse. Por quê? Porque você vê, ela tem uma parte vegetativa muito exuberante, né? Está no recipiente, aí você vem, olha aqui, né? Aí percebe que aparece uma camadinha de pozinho branco aqui por cima. Aqui eu vou ver se é possível vocês visualizarem, né? Aqui tem já um sinal aqui desse pó branco que aparece aqui na superfície do substrato, né? Então, o que quer dizer isso? Bom, o produtor, quando ele produz uma espécie como essa, qualquer planta que ele produz, geralmente ele produz esse tipo de planta em ambiente protegido, em cultivo protegido. Então, ali ele vai dar as melhores condições possíveis, as condições ideais para que a planta se desenvolva. Então, ele controla água, nutriente e o ambiente, a temperatura, né, a umidade do ambiente, né, e faz o controle também de pragas e doenças que possam ali causar algum dano ao seu cultivo. Então, ali a planta sai dali com esse aspecto, né, um aspecto bem atraente, e aí quando você leva essa planta para casa, né, depois de um tempo, ela começa a apresentar alguns sintomas de amarelecimento nas folhas, né, tal, até vai definhando, e caso você só fique ali molhando, chega uma hora que não tem mais substrato para ela se desenvolver, e aí ela vem até a morrer. E aí você perde a planta e fala, poxa, essas plantas não duram hoje em dia e tal, mas é importante então é o seguinte, aqui você tem que entender essa mudança e proporcionar um maior tempo de vida para essa planta, obviamente sempre bonita e atraente como você adquiriu, né? Ou ganhou, às vezes você ganha de presente, né? Dia das Mães, etc. Tal, ganha um presente, é óbvio que você vai ter que querer manter ela o maior tempo possível. Bom, então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos analisar, vamos antever o problema. Aqui, o que a gente faz? Depois de um certo tempo, começou a amarelar, você pega, né? Tira aqui do vaso, observa as raízes dela, né? Você observa a raiz, já está apresentando sinal de salinização. Por quê? Porque aqui ela foi tratada com uma carga boa de sais, de adubo e água. Então, molha, vem água e adubo. Então, ela vai escorrendo. Então, o sal nunca vai subir aqui o sal, né? Quando você deixa de molhar, o que acontece? Vai evaporando, a água vai evaporando e o sal vai vindo para a superfície. Isso acontece, inclusive, você vai lá onde existe sal, é isso que acontece, é assim que é feito para colher sal, né? A gente fala colher o sal. Então a gente deixa o sal, a flor da terra, porque tem que secar para o sal poder ser possível colher. Então aqui acontece a mesma coisa. Sal, você vai jogando sal e água, parou de molhar, aí o sal começa a vir para a superfície, aí ele fica aparente ali na superfície. Bom, esse excesso de sal, né, se tem pouca água, o excesso de sal pode ser tóxico à raiz da planta. Então, é outro fator para você perder essa planta. Então, o que nós vamos fazer aqui? No caso dessa planta, nós vamos fazer um transplante, né?
Aqui eu já coloquei o substrato, vou fazer o transplante e vou colocar nesse substrato, eu vou escolher aqui para esse caso, o fertilizante organomineral plantio. O organomineral plantio, ele é rico em fósforo. Então, ele tem poucos sais, né, em relação ao 4,14,8, porque ele é organomineral. Então, ele tem uma carga menor de sal. Então, ele vai causar menos salinização nesse substrato aqui. E vai favorecer o desenvolvimento das raízes, que aqui, pelo que a gente, né, já observou, ela já está com algumas raízes já começando a sofrer o estresse e a perder o enraizamento dela, entendeu? Vai perdendo vigor a raiz. Bom, então eu vou aplicar, esse aqui é o que a gente chama de dose certa, tem 200 gramas, uma embalagem dessa, dá até para 10 vasos aqui desse tamanho, né? Uma aplicação só em 10 vasos, né? Ou você divide ela em 10 aplicações para um vaso desse, entendeu? Então você vai, adquiriu, se você já tem alguns vasos lá, você coloca aqui, eu vou colocar aqui uns 20 gramas, né? Então aqui, ó, 10% mais ou menos do seu volume, mistura bem, certo? Misturar bem aqui, para não deixar que a raiz já tenha um contato direto com o organomineral, tá? E aqui o substrato está pronto, a gente faz o transplante. Ó. Transplante. Então aqui, colocamos aqui, completamos, tá? Aqui já completa. E aqui o substrato, que nosso substrato, ele é um substrato de origem orgânica, então sal aqui não é um problema para o substrato. Bom, é importante ficar claro o seguinte, que a produção de plantas ornamentais caminha cada vez mais para uma produção de plantas de melhor qualidade. E aonde que pega a qualidade na produção de plantas ornamentais? É no visual, é na parte aérea. Então, pensa bem, eu tirei essa planta aqui com essa parte aérea, né, desse pequeno recipiente. Então, cada vez mais a produção de plantas ornamentais caminha para ter uma parte aérea exuberante no menor volume possível de substrato, no menor vasinho possível. Então, é isso que você vai ver. Só que isso só é possível fazer em condições de ambiente, produção controlada, em ambiente controlado. Então, só é possível se fazer, chegar nesse nível aqui de qualidade para uma espécie ornamental em condições controladas, que é o quê? Água, nutriente e o ambiente de temperatura, controle de pragas, doenças, tudo controlado. Isso, obviamente, você não vai conseguir na sua casa. É muito difícil você chegar nesse ponto. Bem, então, o que eu recomendo, né? Chegou, muitas vezes, antes de você sentir a planta se estressar, você já faça esse transplante. Por quê? Porque você não vai ter condições de ficar lá todo dia, né, na tua casa, jogando água e colocando um pouquinho de adubo nela, né? Porque você vai fazer uma adubação, é assim que o produtor faz, né? Então, você já faça um transplante, você vai pegar um substrato novo, né, com uma mistura ali, no nosso caso aqui é o substrato flores que eu usei, né? Nosso substrato flor e folhagem já tem ali uma mistura pequena de adubo. Aqui nesse caso, eu observei a raiz da planta, tá? Já vi que ela já estava começando a apresentar um estresse, então eu vi aqui, coloquei um adubo que fortalece a raiz, que é o 3,12,6, tá certo? Então, coloca aqui e aplica, entendeu? Bom, daqui um tempo, já aplicou, molhou, né? E pronto, a planta não vai apresentar aquele estresse que apresentaria aqui, né? Não, esse estresse não viria no curto espaço de tempo. Ele vai vir depois que a raiz começar a se desenvolver aqui nesse novo substrato, né? Nesse novo vaso, e aí vai começando a equilibrar aqui a parte aérea com o volume de substrato,
tá certo? Então, daqui a um tempo, né, daqui a um mês, eu recomendo você fazer uma cobertura com o nosso fertilizante organomineral cobertura. Então, você vem aqui, faça uma pequena cobertura aqui, uma colherzinha de café, dependendo se a planta começar a amarelar as folhas baixeiras aqui e tal, começar a fraquejar um pouco, você aumenta um pouquinho a dose, tá bom? Então é isso, essa parte do transplante de uma muda que já começa a alterar ali o seu ambiente e a sofrer um pouco.